Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Aqueles que nos assistem também de seus lares, sejam bem-vindos. E que o Mestre Jesus nos abençoe. Vou ler a psicografia da noite. Lembrando que a psicografia lida aqui na nossa casa são frutos das reuniões mediúnicas que nós temos e onde coletamos essas mensagens da espiritualidade. O título da psicografia é Disciplina do Pensamento. Então ela diz o seguinte: amigos, um breve comentário sobre a palestra ouvida da letra de Leon Denis acerca da disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Percebemos quão explícito foi o autor, inspiradíssimo por áurea legião que eu assistia, em alinhar pensamento com sentimento. Sentimos, pensamos, agimos. Sentimentos e emoções brotam como águas fecundas ou infecundas em cada fonte humana, que irão encharcar territórios ao seu redor e adiante, sem imaginarmos seu alcance e profundidade. Assim, ao irradiarmos nossos sentimentos, já emitimos, por padrões eletromagnéticos, nossa impressão individual, personalizando essas ondas vibracionais que percorrem os espaços físicos e espirituais. Por essa trajetória, faz-se mister avaliar como os sentimentos que nascem no âmago do ser, tão instantaneamente, são fundamentais para a formulação dos pensamentos, que criam e transformam a paisagem onde quer que passem, transformando, em primeiro lugar, o seu autor. A disciplina do pensamento significa reprogramação dos próprios sentimentos, e isso implica intrinsecamente no mal ou no bem que cada consciência delineia para si mesma. Corrigir e reformar, transformar e renovar é a atitude do cristão, que segue e imita o Mestre em cada passo, com o firme propósito de exercitar o sacro sentimento do amor pelas vias da caridade, como exemplificou o próprio martirizado Jesus. Somos ceifeiros de nossas próprias plantações. Portanto, não façamos falso juízo de valor ao vivenciarmos nossas dificuldades. Em nossas vicissitudes residem as maiores oportunidades de sacrificar nossas imperfeições, transformando a dor em paciência, a ofensa em perdão, a tristeza em alegria. E assim, suplantando os martírios pessoais, vai nascendo o homem novo, que brilhará como um novo sol no porvir. Tenhamos fé. O conduzido à cruz foi um dia vulgar como um de nós, ainda caindo nas curvas da vida e tropeçando nas dificuldades. Mas ele nunca deixou de colher na esperança
a sua fé de um dia brilhar como o sol na imortalidade. Que o amparo e a luz seja partilhada a toda essa casa que executa a caridade em nome de Jesus. Mensagem recebida na casa no dia 6 de maio de 2022. Vamos à nossa prece inicial. Vamos então, nesse momento de paz e tranquilidade, sentindo a presença do querido Mestre Jesus, a nos envolver com um afetuoso abraço. Sabemos que Ele está aqui conosco e também nos lares de cada um daqueles irmãos que nos assistem. Pedimos, Jesus amado, que nos envolva com seu amor, com suas bênçãos, e que o Senhor possa também, Senhor, envolver nosso irmão Estevão, que será o responsável pela palestra dessa noite. Que ele possa nos trazer aquelas palavras que tanto necessitamos ouvir. Obrigado, Jesus amado, que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos, encarnados, desencarnados, aqueles que estão em casa, aqueles que vão ver futuramente. Agradecer a oportunidade que a casa me dá mais uma vez de estar aqui para falar com vocês. Eu particularmente estou vivendo uma fase, acho que todo mundo que já frequenta o espiritismo há bastante tempo sabe que tem aquelas fases em que a gente começa a ser guiado meio que para a vida da matéria, do trabalho e tal, e aí vai sobrando cada vez menos tempo para a gente dedicar ao estudo da doutrina. Mas são fases, a gente tem que aguentar isso, porque a gente também não veio aqui só para a vida contemplativa, só para a vida do estudo, mas a gente também vem para a vida material, vem para a vida do trabalho, no campo material. Então, são fases e para mim está sendo importante eventualmente voltar aqui para falar com vocês, porque me força também a manter a chama em si do espiritismo acesa. Mas eu acredito que tenham pessoas que estão aí numa pegada de estudos muito mais elevada do que a minha e que teriam mais condições até de apresentar o tema que a gente escolheu para passar nesta noite. Antes até de eu começar o tema em si, na questão do espiritismo, eu queria ler um trecho de um material que eu tive que ler para um curso que eu estou fazendo. O texto chama Resposta à Pergunta: O que é o Esclarecimento? De um autor, de um filósofo chamado Immanuel Kant. Ele escreveu esse texto em 1783, então mais ou menos uns 70 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos por Kardec, né? Então, ali era aquele momento do iluminismo em si, nós estávamos saindo daquele período do obscurantismo em que as pessoas não podiam pensar por elas mesmas, elas tinham que seguir aquele dogma e simplesmente executar os mandamentos, os preceitos do Estado e da religião, que eles eram fundidos, Estado e religião eram uma coisa só. Houve essa cisão e aí sim a gente começou a poder projetar nosso pensamento de forma um pouco mais livre, né? Então é mais ou menos nesse sentido que Kant escreveu esse texto. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os liberou de uma direção estranha, continuem, no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. É tão cômodo ser menor. Se tem um livro que faz as vezes de meu entendimento, um diretor espiritual que por mim tem consciência,
um médico que por mim decide a respeito de minha dieta e etc., então não preciso esforçar-me eu mesmo. Não tenho necessidade de pensar. Quando posso simplesmente pagar, outros se encarregarão no meu lugar dos negócios desagradáveis. A imensa maioria da humanidade considera a passagem à maioridade difícil e, além do mais, perigosa. Então, a gente vê, ele escreveu isso daqui em 1783 e parece que a gente está lendo um texto atual. É só a gente observar aqui, no caminho para cá eu observei alguns bares, eles estão em muito mais números do que nós aqui, buscando algum tipo de esclarecimento. Então, isso ainda, o que ele escreveu ali, a sociedade, a humanidade em si, ela mudou pouco de lá para cá. E o que ele fala é que sair da menoridade, sair da pequenez, ele não entra na questão espiritual, ainda não existiu o espiritismo. Inclusive Kant foi um certo crítico, ali naquela época já tinha um estudo a respeito dos fenômenos espíritas, mas Kant ele foi de certa forma crítico a ponto de influenciar em si a própria obra de Kardec, porque Kardec ele desenvolveu o método que foi usado no Livro dos Espíritos a partir da própria crítica de Kant. Então, de certa forma, serviu de bagagem para o espiritismo. Mas o que ele diz é que sair dessa menoridade, buscar esse entendimento, ele é um ato voluntário, ele é um ato que depende da própria vontade dos indivíduos. E isso está plenamente de acordo com o que a gente sabe do próprio livre-arbítrio. Ninguém vai dar o passo por nós. Nós é que temos que, pela nossa própria vontade, dar esse passo na busca do entendimento. E aí, trazendo já mais ou menos nesse mesmo contexto, já para a obra de Kardec, de 70 anos depois, tem uma pergunta 909, que é uma pergunta simples, mas ela é muito profunda. Tem algumas perguntas do Livro dos Espíritos, todas são importantes, mas algumas delas parece que elas têm uma profundidade maior e que a gente poderia, talvez não discutir em uma tarde, mas a gente poderia refletir elas por uma vida inteira e ainda assim não chegar a todo o empenho, tudo o que os Espíritos quiseram nos dizer com aquela resposta. E ela é uma pergunta que, assim como esse texto de Kant, ela também nos traz um certo desconforto, ela nos tira, de certa forma, da zona de conforto. A pergunta é: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Ou seja, a gente consegue evoluir por nós mesmos, independente da ajuda de outras pessoas, de outros fatores externos a nós? E a resposta foi muito categórica. Eles respondem: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. Então, aí nós, enquanto estudantes, enquanto pessoas interessadas no estudo da doutrina espírita, a gente fica pensando, eu tenho a vontade, mas por que é tão difícil eu conseguir evoluir? Por que é tão difícil eu eliminar as minhas más tendências? Os espíritos vêm e nos falam, é fácil, muitas vezes é simples você evoluir. O que falta é a vontade. E aí, assim, a gente talvez, o que a gente tem que tentar discutir um pouco mais é o que é o conceito da vontade que os espíritos estavam nos dizendo aqui. Porque, nós estamos aqui hoje porque nós temos vontade. Eu vou sair daqui e eu vou sentir vontade de comer uma pizza. O que é exatamente a vontade? Em que contexto que os espíritos quiseram dizer aqui? Porque Kardec, ele era um pedagogo, ele não usava, Kardec e a própria espiritualidade, eles não usavam palavras em vão. Então, se eles escolheram essa palavra, o que nos falta é a vontade, a gente tem que tentar entender o que é em si a vontade. Segundo o dicionário comum nosso, tem dois conceitos que eu peguei aqui sobre a questão da vontade e que vai mostrar que são conceitos que não atendem o que a gente precisa aqui para entender o que é a vontade, segundo essa questão 909. Primeiro a vontade seria a faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou de deixar de praticar certos atos. Bom, meu entendimento é que essa faculdade em si não é a vontade, essa faculdade é o livre-arbítrio. Nós temos essa liberdade, mas então todos nós temos o livre-arbítrio, então todos nós teremos a vontade, todos nós conseguiríamos vencer as nossas más tendências
Mas por que nós não conseguimos? Então, esse conceito de que é a faculdade que nós temos de querer e de escolher o nosso destino, talvez não seja exatamente o conceito que a gente precisa para a vontade. O segundo ponto é a força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos, ânimo, determinação, firmeza. Esse, apesar de ser um conceito um pouco mais próximo, talvez, do que o que a gente precisa para entender essa resposta, ainda assim, bom, se eles falam que são com esforços insignificantes, poxa, mas a gente faz um esforço minimamente útil no sentido da nossa melhoria, mas por que esse esforço minimamente útil ainda assim não é o suficiente para a gente vencer as nossas más tendências? Então, para a gente conseguir entender o que seria essa vontade a que os espíritos se referiam nessa questão, talvez a gente tenha que trazer para a discussão aquele que foi talvez o maior esclarecedor do espiritismo, o mentor espiritual do próprio Chico Xavier, que é Emmanuel. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, o segundo capítulo do livro Pensamento e Vida, o título do capítulo é Vontade, ele tenta fazer uma analogia, exemplificar a nossa mente como se fosse um grande escritório, como se fosse uma empresa. Então, dentro de uma empresa, você tem vários departamentos, cada um com a sua função definida, cada um com o seu objetivo. E aí, Emmanuel vai detalhando para a gente, mais ou menos, ele falou, são inúmeros, mas ele cita alguns departamentos que seriam interessantes para a gente tentar entender o que seria a vontade. O primeiro que ele traz é o departamento do desejo. E ele diz o seguinte, que nesse departamento onde são desenvolvidos os propósitos e as aspirações da alma. Então, a tarefa desse departamento do desejo é projetar um alvo para o nosso espírito. Então, a gente sempre projeta um desejo, algo, a gente coloca o nosso coração, digamos assim, em alguma coisa, e a lei de atração, a lei de progresso, ela vai se encaminhar de nos levar até lá. Só que esse desejo, ele pode ser um desejo bom, ou ele pode ser um desejo ruim. E se nós desejarmos algo que seja ruim para o nosso próprio espírito, não vai ter jeito. A lei divina vai nos direcionar até lá por nosso próprio interesse. Então, esse departamento ele é responsável por isso. De certa forma, ele é a força motriz do nosso espírito. Ele é que faz o nosso espírito se impulsionar para aquilo que é o objetivo do nosso espírito, que deveria ser a nossa evolução espiritual, mas muitas vezes não é. O segundo departamento que ele cita é o departamento da inteligência. E é onde são dilatados, ele menciona que é onde são dilatados os patrimônios da evolução e da cultura. Então toda a inteligência que a gente veio adquirindo ao longo de inúmeras existências, ele é gerido nesse departamento da inteligência. Então é como se fosse, de certa forma, a área técnica de toda essa empresa que seria a nossa mente. Então, até mesmo o funcionamento do nosso corpo humano, a gente não percebe, a gente faz isso de forma inconsciente, mas o nosso espírito está coordenando todas as funções que nós temos dentro do nosso corpo. E isso é fruto de uma evolução. Nós evoluímos o nosso espírito até termos a condição de habitar um corpo como o nosso. O nosso corpo ele é muito complexo. Então, é nesse departamento que essa inteligência ela é administrada, a nossa relação com os outros seres, a vivência social que a gente já teve, as nossas habilidades sociais, elas são administradas nesse departamento de inteligência. Um terceiro departamento seria o departamento da imaginação. Segundo Emmanuel, seria onde são amealhados as riquezas do ideal e da sensibilidade. Ou seja, é onde a nossa alma trata daquilo que é abstrato, daquilo que está fora do campo aqui da matéria, aquilo que a gente imagina, que a gente, de certa forma, a gente está projetando esses pensamentos para algo além da vida material. Numa palestra interessante que eu vi no YouTube de um palestrante chamado Arthur Valadares, muito bom, acho que Vontade é o título da própria palestra, ele diz que esse é o departamento da arte.
É como se fosse, mas não a arte qualquer, a arte que sublima, aquela arte que consegue elevar o nosso espírito além do campo da matéria, que projeta o nosso espírito para níveis superiores. E, por fim, o departamento da memória, que é onde se arquivam as súmulas da experiência, onde toda a experiência nossa ela fica registrada no nosso perispírito. Esse departamento da memória é aquele responsável por arquivar essas vivências e também por resgatar essas vivências quando o nosso espírito precisa recordar de alguma vivência passada. E aí, o que Emmanuel diz é o seguinte, então, além desse, tem outros departamentos, ele cita só esses 4, mais a título exemplificativo, e ele diz o seguinte, que todos esses departamentos, eles estão subordinados a um gabinete. Então, é como se fosse a uma diretoria, numa empresa igual a gente conhece as corporações hoje em dia, e esse gabinete, ele é o gabinete da vontade. Então, o que ele diz que ele é o gabinete da vontade, ele é o responsável pela gerência esclarecida e vigilante de todos os outros departamentos, e ele que governa todos esses setores da nossa ação mental. E aí o que ele diz é o seguinte, que existe um certo risco quando a nossa vontade ela não é forte o suficiente para comandar todos esses departamentos. Então vamos pensar numa empresa, numa grande estrutura organizacional. Se você não tiver aquele departamento, aquela liderança ali em cima a guiar todos os outros departamentos, o que acontece? Cada um vai tentar ir num sentido. Cada um pode ter um interesse. Ou pior, né? Acho que tem aquele ditado que fala que quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. É como se você está sem chefe, você não precisa fazer nada, inclusive. Você pode ficar ali. Então, departamento do desejo, ele pode ou simplesmente não ter desejo nenhum, tornar o ser apático, aquele ser estagnado, como o próprio Kant diz, aquele ser menor que não quer sair daquela situação que ele já considera cômoda, ou, muito pior, ele pode aspirar a alguns desejos que não sejam bons para toda a comunidade, seja bom só para o departamento do desejo, e se lançar a experiências aí de ordem inferior. Mesma coisa o departamento da inteligência. A gente pode tanto simplesmente estagnar em termos de inteligência, parar de buscar a evolução ou adquirir novos conhecimentos, novas habilidades, como a gente pode, na verdade, também começar a utilizar as habilidades que nós já desenvolvemos para um fim que não seja tão nobre. E isso a gente vê frequentemente aí, grandes inteligências a serviço da criminalidade. Então, a gente olha e fala, bom, se essa inteligência fosse usada para o bem, olha o que poderia ser feito, mas não, está direcionada, está canalizada para um fim que, de certa forma, não agrega nada ao espírito. Então, mesma coisa, o departamento da imaginação, tanto existe aquela arte que sublima, como existe aquela arte que nos joga também, que nos faz, de certa forma, nos aprisiona no estágio moral em que nós nos encontramos, que não nos eleva. E o departamento da memória, o que Emmanuel fala é que ele pode cair num deplorável relaxamento. Os dias, a passagem do tempo, a existência deixa de ter importância, porque a gente tem, em cada segundo da nossa vida, em cada momento da nossa vida, a gente tem sempre lições para tirar, mas disso depende o que é a nossa vontade em entender, em aprender o que a gente está passando. A partir do momento que a gente tem um afrouxamento dessa vontade de certa forma, de seguir o rumo em que a gente traçou para o nosso espírito, o nosso departamento de memória também ele fala, bom, todos os dias começam a ser iguais, eu não tenho mais nada para aprender, e a pessoa continua estagnada. Então, o que Emmanuel nos diz é isso, é que a vontade, ela tem que ser o carro-chefe, ela que tem que dar a diretriz, ele inclusive assemelha a vontade ao leme. Então, enquanto ali o departamento do desejo, ele está impulsionando, é como se ele fosse o vento da caravela, a vontade é o leme, é ela que vai dizer para onde a gente vai. Então, se não tiver vontade, ou pior, se a gente direcionar a nossa vontade para um lugar onde a nossa caravela vai naufragar,
a gente vai seguir ali. A gente tem qual é o nosso papel? A gente direcionar esses desejos, direcionar toda essa coordenação desses departamentos da nossa alma para um fim. E aí sim ser um fim superior. E aí a gente consegue entender, a partir desse contexto do que vem a ser a vontade que Emmanuel está nos explicando, duas outras perguntas que tem no Livro dos Espíritos, próximas também a pergunta que eu li anteriormente, questão 907. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? É a resposta dos espíritos. Então, foi perguntado se as paixões elas são ruins, ou seja, nós deveríamos evitar as paixões. E a resposta foi, não, a paixão está no excesso provocado pela vontade. O problema não é o desejo em si, o problema é o excesso que a nossa vontade vai acrescer em uma determinada paixão, em um determinado desejo. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Então, o mal em si não está nas paixões. As paixões, na verdade, elas são necessárias para movimentar o nosso espírito. O que a gente tem que fazer é direcionar essas paixões para o rumo da nossa vontade, para onde a gente realmente quer direcionar o nosso espírito. E a pergunta 908 diz, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E a resposta foi, as paixões são como o cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Então, como eu estava comentando, é como se fosse o vento. Se você deixar o vento te guiar para onde for, aí é que está o perigo. Agora, se você usar o vento a seu favor para atingir os objetivos que a gente tem, as paixões são, na verdade, necessárias. Elas foram colocadas, elas foram confiadas dentro do homem para atender à lei de evolução, à lei de progresso. Então, esse contexto que a gente tem que entender, então o Livro dos Espíritos ele nos diz então que para a gente vencer as nossas más tendências basta que a gente tenha vontade, mas não é uma vontade qualquer, é uma vontade firme em todos os campos mentais nossos. Não adianta a gente, eu tenho a vontade de vir aqui no Milady aos sábados estudar, mas aí eu saio daqui e de certa forma eu já desligo a chave, minha vontade já foi direcionada para outro fim que não um propósito mais útil, um propósito mais amplo. E outra coisa que Emmanuel também nos conta em outro livro, não nesse, é que quando eles observam a vontade dos seres inferiores, eles percebem que a vontade nossa aqui, do mundo material, ela é uma vontade volátil, ela é uma vontade normalmente ligada a questões materiais. E que dos espíritos mais elevados, ela é uma vontade mais perene, porque ela, na verdade, ela não está vinculada à matéria, ela não está vinculada à vida material. A vontade dos espíritos mais elevados, ela já está ligada mais às questões espirituais e que independem da passagem do tempo. O tempo não vai corroer, o tempo não vai levar esses desejos. Então, ele alerta muito essa questão da gente tentar sempre direcionar a nossa vontade não a algo que seja de um alcance rápido, a um gozo imediato, mas tentar realmente buscar aquele progresso, aquela marcha incessante e praticamente imperceptível que a gente consegue alcançar no plano espiritual e não no plano material. Bom, um outro ponto que o Espiritismo também relaciona à vontade é com a fé. No capítulo 19 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é A Fé Transporta Montanhas, no item 12, nas instruções dos Espíritos, o título do capítulo é A Fé Divina e a Fé Humana. E ele define a fé da seguinte maneira: a fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e fazer crescer por sua vontade ativa. Então, o que ele está querendo dizer é que a nossa própria fé
depende da nossa vontade. Nós é que temos que impulsionar a nossa fé, nós temos que trabalhar a nossa fé. A fé em si, tudo bem, é um atributo nato do ser humano, sim, mas ela tá lá adormecida. Compete a nós exercitarmos a fé diariamente, fortalecer a fé, porque ela está intrinsecamente ligada com a vontade. A fé em si é a forma como a gente tem de direcionar a nossa vontade para a vontade de Deus. Quando há convergência da vontade nossa com a vontade de Deus, aí sim a gente alcança o equilíbrio mental, aí sim a gente encontra a paz de espírito, aí sim a gente encontra o que a gente vem buscando há tanto tempo, que é, de fato, a paz, ter paz de espírito. É essa convergência da vontade. A gente tem que diariamente tentar trabalhar essa vontade para alinhar ela com a vontade divina. E aí ele prossegue. O Cristo que realizou milagres verdadeiros mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber o seu cumprimento. Então ele nos mostra que até mesmo o domínio sobre o mundo material, ele é possível a partir da nossa própria vontade, mas isso tem que ser o quê? Uma vontade de querer e a certeza de que essa vontade ela vai ser cumprida. Mas isso sempre tem que estar alinhado com a vontade divina. E ele continua, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, chamou-se de prodígios, e que não é, senão, um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos está dizendo é que a nossa capacidade ela é ilimitada a partir da nossa vontade. A nossa vontade, a gente consegue transportar montanhas. É interessante até ele mencionar essa questão das montanhas, porque em vários outros pontos das obras espíritas eles nos dizem o seguinte, que a partir do momento que a gente decide dar o primeiro passo, aí a gente descobre que o primeiro passo é numa colina. Dificilmente a gente vai falar, vou dar o primeiro passo e vai ser um passo suave. A hora que a gente resolve realmente sair da zona de conforto, a gente vai perceber que a gente estava parado ali porque a gente não queria era ter que escalar essa montanha que está na nossa frente. E o que eles dizem é que é a partir da vontade e que a gente vai perceber que aquela montanha às vezes nem é tão difícil assim de transpor. Basta o quê? Basta que a gente tenha o ímpeto, que a gente tenha a nossa vontade, que a gente canalize todo o potencial que a gente tem dentro da gente, potencial divino que a gente tem dentro da gente, em prol do nosso próprio crescimento. Por fim, eu só gostaria de citar, inclusive na psicografia foi falado do livro, né, o problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis, o início da parte terceira desse livro, que ele trata das potências da alma, a primeira potência da alma que ele lista é a da vontade. Então é um capítulo muito interessante, eu recomendo quem puder ler, acho que a casa inclusive faz um estudo desse livro, se não me falha a memória, mensalmente, mas é um livro muito interessante. E aí eu vou só citar duas passagens que têm a ver com isso que eu estava falando agora. Querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que de bem e de bom desejar há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série das suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste, a fé transporta montanhas. Então a gente vê como é que está interligado com o próprio Evangelho. E aí ele dá uma palavra de incentivo para a gente. Dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade, que podeis vir a ser o que quiserdes. E sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas.
Quando tiverdes conquistado esse domínio sobre vós mesmos, não mais terer que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças e nem a morte. Tereis feito de vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. É impressionante, nós podemos ser o que nós quisermos, né? Agradeço a atenção de vocês, desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima oportunidade. Obrigado. Vamos então à nossa prece de encerramento e de preparação para os trabalhos de passe. Vamos mantendo então o nosso padrão vibratório elevado, sentindo que o Mestre Jesus permanece conosco. E depois de ouvirmos as palavras que o Estevão nos trouxe a respeito da vontade, que nós possamos refletir sobre o verdadeiro significado da vontade e que possamos praticá-la sempre a nosso favor, a favor do bem. Jesus amado, espiritualidade amiga, que as vibrações emitidas nesse momento possam ser manipuladas e direcionadas àqueles irmãos necessitados, aqueles enfermos nos hospitais, em suas residências, aqueles sofredores por qualquer motivo, aqueles que encontram-se nos asilos, nos orfanatos, aqueles encarcerados e os desviados nos vícios de qualquer natureza. Que tua paz, tua luz possa envolver a cada um desses irmãos e que nós possamos, ao término de nossos trabalhos, nos dirigirmos aos nossos lares com os nossos corações repletos de paz e de luz. Que assim seja, Senhor, com a graça de Deus, que assim seja.